permitir que a luz do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo vibre em nós e por toda a eternidade. Que a luz do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo venha a nós. Vamos ler um trecho do Evangelho. Não vim trazer a paz, mas a espada. Não julgueis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer-lhe paz, mas a espada. Porque vim separar o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus mesmos domésticos. Mateus capítulo 10, versículo 34 a 36. Eu vim trazer fogo à terra. E que quero eu, senão que ele se acenda? Eu, pois, tenho de ser batizado num batismo, e quão grande não é a minha angústia, até que ele se cumpra? Vós cuidais que eu vim trazer paz à terra? Não, vos digo eu, mas separação. Porque de hoje em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididas o pai contra o filho contra seu pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. Lucas, capítulo 12, versículo 49 a 53. Foi mesmo Jesus a personificação da doçura e da bondade, ele que não cessava de pregar o amor ao próximo. Quem disse essas palavras: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Vim separar o filho do pai, o marido da mulher. Vim lançar fogo na terra e tenho pressa que ele se acenda. Essas palavras não estão em flagrante contradição com o seu ensino? Não é uma blasfêmia atribuir-lhe a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não há blasfêmia nem contradição nessas palavras, porque foi ele mesmo quem as pronunciou, e elas atestam a sua elevada sabedoria. Somente a forma um tanto equívoca não exprime exatamente o seu pensamento, o que provocou alguns enganos quanto ao seu verdadeiro sentido. Tomadas ao pé da letra, elas tenderiam a transformar a sua missão inteiramente pacífica numa missão de turbulências e discórdias, consequência absurda que o bom senso rejeita, pois Jesus não podia contradizer-se. Toda ideia nova encontra forçosamente oposição, e não houve uma única que se implantasse sem lutas. A resistência nesses casos está sempre na razão da importância dos resultados previstos, pois quanto maior ela for, maior será o número de interesses ameaçados. Se for sua ideia notoriamente falsa, considerada sem consequência, ninguém se perturba com ela e todos a deixam passar, confiantes na sua falta de vitalidade. Mas se é verdadeira, se está assentada em bases sólidas, se é possível entrever-lhe o futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas de que se trata de um perigo para eles.
para a ordem das coisas por cuja manutenção se interessam. É por isso que se lançam contra ela e os seus adeptos. À medida da importância e das consequências de uma ideia nova, que uma ideia nova nos é dada, portanto, pela emoção que o seu aparecimento provoca, pela violência da oposição que desperta e pela intensidade e persistência da cólera dos seus adversários. Jesus vinha proclamar uma doutrina que minava pelas bases a situação de abusos em que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Por isso, o fizeram morrer, julgando matar a ideia com a morte do homem. Mas a ideia sobreviveu porque era verdadeira, desenvolveu-se porque estava nos desígnios de Deus. E, nascida numa pequena vila da Judéia, foi plantar a sua bandeira na própria capital do mundo pagão, em face dos seus inimigos mais encarniçados, daqueles que tinham o maior interesse em combatê-la, porque ela subvertia as crenças seculares a que muitos se apegavam, mas por interesse do que por convicção. Era lá que as lutas mais terríveis esperavam seus apóstolos. As vítimas foram inumeráveis, mas a ideia cresceu sempre e saiu triunfante porque superava como verdade as suas antecessoras. Observe-se que o cristianismo apareceu quando o paganismo declinava, debatendo-se contra as luzes da razão. Convencionalmente, ainda o praticavam, mas a crença já havia desaparecido, de maneira que apenas o interesse pessoal os sustinha. Ora, o interesse é tenaz, não cede nunca à evidência irrita-se quanto mais peremptórios são os raciocínios que se lhe opõem e que melhor demonstram o seu erro. Bem sabe o que está errado, mas isso pouco lhe importa, pois a verdadeira fé não conta a verdadeira fé não lhe interessa, pelo contrário. O que mais o amedronta é a luz que esclarece os cegos. O erro lhe é proveitoso e por isso a ele se aferra e o defende. Sócrates não formulara também uma doutrina até certo ponto semelhante à do Cristo? Por que então não prevaleceu naquela época, no seio de um dos povos mais inteligentes da terra? Porque os tempos ainda não haviam chegado. Ele semeou em terreno não preparado. O paganismo não estava suficientemente gasto. Cristo recebeu a sua missão providencial no tempo devido.
Nem todos os homens do seu tempo estavam à altura das ideias cristãs, mas havia um clima geral de aptidão para assimilá-las, porque já se fazia sentir, às vezes, que as crenças vulgares deixavam na alma. Sócrates e Platão abriram o caminho e preparavam os espíritos. Então, vamos nos concentrar nos pensamentos de Cristo e ouvir este parágrafo do Evangelho mais de uma vez. Concentremos-nos nele. Isso é importante. Sinto que o conhecimento é bem importante, mas que a oração e a fé que brotam em nossos corações é muito importante. Então vamos permitir que a fé vibre e pulse em nossos corações. Que assim seja. Que a luz do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo venha a nós. Vamos ler um trecho do Evangelho. Não vim trazer a paz, mas a espada. Não julgueis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Porque vim separar o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e os inimigos do homem serão os seus mesmos domésticos. Mateus capítulo 10, versículo 34 a 36. Eu vim trazer fogo à terra, e que quero eu, senão que ele se acenda? Eu, pois, tenho de ser batizado num batismo, e quão grande não é a minha angústia, até que ele se cumpra? Vós cuidais que eu vim trazer paz à terra? Não, vos digo eu, mas separação. Porque de hoje em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididas o pai contra o filho contra seu pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra sua nora e a nora contra sua sogra. Lucas, capítulo 12, versículo 49 a 53. Foi mesmo Jesus a personificação da doçura e da bondade, ele que não cessava de pregar o amor ao próximo, quem disse essas palavras: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Vim separar o filho do pai, o marido da mulher. Vim lançar fogo na terra e tenho pressa que ele se acenda.
essas palavras não estão em flagrante contradição com o seu ensino, não é uma blasfêmia atribuir-lhe a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não há blasfêmia nem contradição nessas palavras, porque foi ele mesmo quem as pronunciou, e elas atestam a sua elevada sabedoria. Somente a forma um tanto equívoca não exprime exatamente o seu pensamento, o que provocou alguns enganos quanto ao seu verdadeiro sentido. Tomadas ao pé da letra, elas tenderiam a transformar a sua missão inteiramente pacífica numa missão de turbulências e discórdias, consequência absurda que o bom senso rejeita, pois Jesus não podia contradizer-se. Toda ideia nova encontra forçosamente oposição, e não houve uma única que se implantasse sem lutas. A resistência, nesses casos, está sempre na razão da importância dos resultados previstos, pois quanto maior ela for, maior será o número de interesses ameaçados. Se for sua ideia notoriamente falsa, considerada sem consequência, ninguém se perturba com ela e todos a deixam passar, confiantes na sua falta de vitalidade. Mas se é verdadeira, se está assentada em bases sólidas, se é possível entrever-lhe o futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas de que se trata de um perigo para eles, para a ordem das coisas por cuja manutenção se interessam. É por isso que se lançam contra ela e os seus adeptos. À medida da importância e das consequências de uma ideia nova, que uma ideia nova nos é dada, portanto, pela emoção que o seu aparecimento provoca, pela violência da oposição que desperta e pela intensidade e persistência da cólera dos seus adversários. Jesus vinha proclamar uma doutrina que minava pelas bases a situação de abusos em que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Por isso, o fizeram morrer, julgando matar a ideia com a morte do homem. Mas a ideia sobreviveu porque era verdadeira, desenvolveu-se porque estava nos desígnios de Deus. E, nascida numa pequena vila da Judéia, foi plantar a sua bandeira na própria capital do mundo pagão, em face dos seus inimigos mais encarniçados, daqueles que tinham o maior interesse em combatê-la, porque ela subvertia as crenças seculares a que muitos se apegavam, mas por interesse do que por convicção. Era lá que as lutas mais terríveis esperavam seus apóstolos. As vítimas foram inumeráveis, mas a ideia cresceu sempre e saiu triunfante porque superava como verdade as suas antecessoras. Observe-se que o cristianismo apareceu quando
o paganismo declinava, debatendo-se contra as luzes da razão. Convencionalmente, ainda o praticavam, mas a crença já havia desaparecido, de maneira que apenas o interesse pessoal os sustinha. Ora, o interesse é tenaz, não cede nunca à evidência. Irrita-se tanto mais, quanto mais peremptórios são os raciocínios que se lhe opõem e que melhor demonstram o seu erro. Bem sabe o que está errado, mas isso pouco lhe importa, pois a verdadeira fé não conta a verdadeira fé não lhe interessa, pelo contrário. O que mais o amedronta é a luz que esclarece os cegos. O erro lhe é proveitoso e por isso a ele se aferra e o defende. Sócrates não formulara também uma doutrina até certo ponto semelhante à do Cristo? Por que então não prevaleceu naquela época, no seio de um dos povos mais inteligentes da terra? Porque os tempos ainda não haviam chegado. Ele semeou em terreno não preparado. O paganismo não estava suficientemente gasto. Cristo recebeu a sua missão providencial no tempo devido. Nem todos os homens do seu tempo estavam à altura das ideias cristãs, mas havia um clima geral de aptidão para assimilá-las, porque já se fazia sentir, às vezes, que as crenças vulgares deixavam na alma. Sócrates e Platão abriram o caminho e preparavam os espíritos. Então, vamos nos concentrar nos pensamentos de Cristo e ouvir este parágrafo do Evangelho mais de uma vez. Concentremos-nos nele. Isso é importante. Sinto que o conhecimento é bem importante, mas que a oração e a fé que brotam em nossos corações é muito importante. Então vamos permitir que a fé vibre e pulse em nossos corações. Que assim seja. Divino Espírito Santo, vibra em nós e viva a eternidade. Que a luz do Pai, do Filho, do Divino
Espírito Santo, vem a nós. Vamos ler um trecho do Evangelho. Não vim trazer a paz, mas a espada. Não julgueis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer-lhe paz, mas a espada. Porque vim separar o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus mesmos domésticos. Mateus capítulo 10, versículo 34 a 36. Eu vim trazer fogo à terra. E que quero eu, senão que ele se acenda? Eu, pois, tenho de ser batizado num batismo, e quão grande não é a minha angústia, até que ele se cumpra? Vós cuidais que eu vim trazer paz à terra? Não, vos digo eu, mas separação. Porque de hoje em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididas o pai contra o filho contra seu pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra sua nora e a nora contra sua sogra. Lucas, capítulo 12, versículo 49 a 53. Foi mesmo Jesus a personificação da doçura e da bondade, ele que não cessava de pregar o amor ao próximo. Quem disse essas palavras: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Vim separar o filho do pai, o marido da mulher. Vim lançar fogo na terra e tenho pressa que ele se acenda. Essas palavras não estão em flagrante contradição com o seu ensino? Não é uma blasfêmia atribuir-lhe a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não há blasfêmia nem contradição nessas palavras, porque foi ele mesmo quem as pronunciou, e elas atestam a sua elevada sabedoria. Somente a forma um tanto equívoca não exprime exatamente o seu pensamento, o que provocou alguns enganos quanto ao seu verdadeiro sentido. Tomadas ao pé da letra, elas tenderiam a transformar a sua missão inteiramente pacífica numa missão de turbulências e discórdias, consequência absurda que o bom senso rejeita, pois Jesus não podia contradizer-se. Toda ideia nova encontra forçosamente oposição, e não houve uma única que se implantasse sem lutas. A resistência nesses casos está sempre na razão da importância dos resultados previstos, pois quanto maior ela for, maior será o número de interesses ameaçados. Se for sua ideia notoriamente falsa, considerada sem consequência, ninguém se perturba com ela e todos a deixam passar, confiantes na sua falta de vitalidade. Mas se é verdadeira, se está assentada em bases sólidas, se é possível entrever-lhe o futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas de que se trata de um perigo para eles, para a ordem das coisas por cuja manutenção se interessam. É por isso que se lançam contra ela e os seus adeptos. À medida da importância
e das consequências de uma ideia nova, que uma ideia nova nos é dada, portanto, pela emoção que o seu aparecimento provoca, pela violência da oposição que desperta e pela intensidade e persistência da cólera dos seus adversários. Jesus vinha proclamar uma doutrina que minava pelas bases a situação de abusos em que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Por isso, o fizeram morrer, julgando matar a ideia com a morte do homem. Mas a ideia sobreviveu porque era verdadeira, desenvolveu-se porque estava nos desígnios de Deus. E, nascida numa pequena vila da Judéia, foi plantar a sua bandeira na própria capital do mundo pagão, em face dos seus inimigos mais encarniçados, daqueles que tinham o maior interesse em combatê-la, porque ela subvertia as crenças seculares a que muitos se apegavam, mas por interesse do que por convicção. Era lá que as lutas mais terríveis esperavam seus apóstolos. As vítimas foram inumeráveis, mas a ideia cresceu sempre e saiu triunfante porque superava como verdade as suas antecessoras. Observe-se que o cristianismo apareceu quando o paganismo declinava, debatendo-se contra as luzes da razão. Convencionalmente, ainda o praticavam, mas a crença já havia desaparecido, de maneira que apenas o interesse pessoal o sustinha. Ora, o interesse é tenaz, não cede nunca à evidência irrita-se quanto mais peremptórios são os raciocínios que se lhe opõem e que melhor demonstram o seu erro. Bem sabe o que está errado, mas isso pouco lhe importa, pois a verdadeira fé não conta A verdadeira fé não lhe interessa, pelo contrário. O que mais o amedronta é a luz que esclarece os cegos. O erro lhe é proveitoso e por isso a ele se aferra e o defende. Sócrates não formulara também uma doutrina até certo ponto semelhante à do Cristo? Por que então não prevaleceu naquela época, no seio de um dos povos mais inteligentes da terra? Porque os tempos ainda não haviam chegado. Ele semeou em terreno não preparado. O paganismo não estava suficientemente gasto. Cristo recebeu a sua missão providencial no tempo devido. Nem todos os homens do seu tempo estavam à altura das ideias cristãs, mas havia um clima geral de aptidão para assimilá-las, porque já se fazia sentir, às vezes, que as crenças
vulgares deixavam na alma. Sócrates e Platão abriram o caminho e preparavam os espíritos. Então, vamos nos concentrar nos pensamentos de Cristo e ouvir este parágrafo do Evangelho mais de uma vez. Concentremos-nos nele. Isso é importante. Sinto que o conhecimento é bem importante, mas que a oração e a fé que brotam em nossos corações é muito importante. Então vamos permitir que a fé vibre e pulse em nossos corações. Que assim seja. Sentir que a luz do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo vibra em nós e vibra a eternidade. Que a luz do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo venha a nós. Vamos ler um trecho do Evangelho. Não vim trazer a paz, mas a espada. Não julgueis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer-lhe paz, mas a espada, porque vim separar o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus mesmos domésticos. Mateus capítulo 10, versículo 34 a 36. Eu vim trazer fogo à terra. E que quero eu, senão que ele se acenda? Eu, pois, tenho de ser batizado num batismo, e quão grande não é a minha angústia, até que ele se cumpra? Vós cuidais que eu vim trazer paz à terra? Não, vos digo eu, mas separação. Porque de hoje em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididas o pai contra o filho contra seu pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. Lucas, capítulo 12, versículo 49 a 53. Foi mesmo Jesus a personificação da doçura e da bondade, ele que não cessava de pregar o amor ao próximo. Quem disse essas palavras: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Vim separar o filho do pai, o marido da mulher. Vim lançar fogo na terra e tenho pressa que ele se acenda. Essas palavras não estão em flagrante contradição com o seu ensino? Não é uma blasfêmia atribuir-lhe a linguagem de um conquistador
sanguinário e devastador? Não há blasfêmia nem contradição nessas palavras, porque foi ele mesmo quem as pronunciou, e elas atestam a sua elevada sabedoria. Somente a forma um tanto equívoca não exprime exatamente o seu pensamento, o que provocou alguns enganos quanto ao seu verdadeiro sentido. Tomadas ao pé da letra, elas tenderiam a transformar a sua missão inteiramente pacífica numa missão de turbulências e discórdias, consequência absurda que o bom senso rejeita, pois Jesus não podia contradizer-se. Toda ideia nova encontra forçosamente oposição, e não houve uma única que se implantasse sem lutas. A resistência nesses casos está sempre na razão da importância dos resultados previstos, pois quanto maior ela for, maior será o número de interesses ameaçados. Se for sua ideia notoriamente falsa, considerada sem consequência, ninguém se perturba com ela e todos a deixam passar, confiantes na sua falta de vitalidade. Mas se é verdadeira, se está assentada em bases sólidas, se é possível entrever-lhe o futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas de que se trata de um perigo para eles, para a ordem das coisas por cuja manutenção se interessam. É por isso que se lançam contra ela e os seus adeptos. À medida da importância e das consequências de uma ideia nova, que uma ideia nova nos é dada, portanto, pela emoção que o seu aparecimento provoca, pela violência da oposição que desperta e pela intensidade e persistência da cólera dos seus adversários. Jesus vinha proclamar uma doutrina que minava pelas bases a situação de abusos em que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Por isso, o fizeram morrer, julgando matar a ideia com a morte do homem. Mas a ideia sobreviveu porque era verdadeira, desenvolveu-se porque estava nos desígnios de Deus. E, nascida numa pequena vila da Judéia, foi plantar a sua bandeira na própria capital do mundo pagão, em face dos seus inimigos mais encarniçados, daqueles que tinham o maior interesse em combatê-la, porque ela subvertia as crenças seculares a que muitos se apegavam, mas por interesse do que por convicção. Era lá que as lutas mais terríveis esperavam seus apóstolos. As vítimas foram inumeráveis, mas a ideia cresceu sempre e saiu triunfante porque superava como verdade as suas antecessoras. Observe-se que o cristianismo apareceu quando o paganismo declinava, debatendo-se contra as luzes da razão. Convencionalmente, ainda o praticavam, mas a crença já havia desaparecido, de maneira que apenas o interesse pessoal o sustinha.
Ora, o interesse é tenaz, não cede nunca à evidência. Irrita-se tanto mais, quanto mais peremptórios são os raciocínios que se lhe opõem e que melhor demonstram o seu erro. Bem sabe o que está errado, mas isso pouco lhe importa, pois a verdadeira fé não conta A verdadeira fé não lhe interessa, pelo contrário. O que mais o amedronta é a luz que esclarece os cegos. O erro lhe é proveitoso e por isso a ele se aferra e o defende. Sócrates não formulara também uma doutrina até certo ponto semelhante à do Cristo? Por que então não prevaleceu naquela época, no seio de um dos povos mais inteligentes da Terra? Porque os tempos ainda não haviam chegado. Ele semeou em terreno não preparado. O paganismo não estava suficientemente gasto. Cristo recebeu a sua missão providencial no tempo devido. Nem todos os homens do seu tempo estavam à altura das ideias cristãs, mas havia um clima geral de aptidão para assimilá-las, porque já se fazia sentir, às vezes, que as crenças vulgares deixavam na alma. Sócrates e Platão abriram o caminho e preparavam os espíritos. Então, vamos nos concentrar nos pensamentos de Cristo e ouvir este parágrafo do Evangelho mais de uma vez. Concentremos-nos nele. Isso é importante. Sinto que o conhecimento é bem importante, mas que a oração e a fé que brotam em nossos corações é muito importante. Então vamos permitir que a fé vibre e pulse em nossos corações. Que assim seja. Que a luz do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo venha a nós. Vamos ler um trecho do Evangelho. Não vim trazer a paz, mas a espada. Não julgueis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer-lhe paz, mas a espada.
porque vim separar o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e os inimigos do homem serão os seus mesmos domésticos. Mateus capítulo 10, versículo 34 a 36. Eu vim trazer fogo à terra,